Olá, estudante da primeira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre o Egito Antigo. Você já se perguntou sobre como eles se relacionavam com a morte? Uma das produções aí mais famosas, já foi até utilizada em cinema, em jogos, foi uma arte que os egípcios aprimoraram muito, que era a arte da mumificação. O qual eu trago aqui para vocês uma múmia que está guardada em um museu. Perceba que eles até têm um cuidado atual de manter a preservação disso. Ele está numa câmara especial, com temperatura ambiente, oxigenação, para que essa múmia não se desgaste mais. Essa múmia tem mais de 3.000 anos de idade. E para a idade dela, ela está muito bem preservada, se você for pensar nisso. Mas qual que era a importância da mumificação para os egípcios? Por que era tão importante para eles ter esse cuidado e esse respeito de preservar os corpos das pessoas, de tentar manter que esses corpos durassem o máximo de tempo possível? O que isso significava para o imaginário egípcio? E também vamos abordar aqui como que era a relação dos egípcios com os deuses. Essa é uma relação que vai passar justamente envolver esse processo de mumificação. Já que, vamos lembrar que os egípcios eram uma sociedade politeísta, isso é, eles acreditavam em vários deuses, então você tinha vários deuses, alguns eram mais adorados em certas cidades, outros em outras cidades, algumas cidades adoravam igualmente uma variedade de deuses, então você tinha vários deuses aqui envolvidos. E você tinha a figura do faraó. Esse faraó, que para a mitologia egípcia e para a política egípcia, ele era considerado um deus vivo, ele era considerado a reencarnação de um deus. Então, ele também era uma figura sagrada, muito importante. Como esse faraó, já que ele era um deus vivo, ele se relacionava com os outros deuses. Qual que era a relação que ele tinha com outros? Eu dou uma dica aqui para vocês mostrando essa imagem, o qual nós temos um faraó devidamente ajoelhado e ouvindo uma divindade. Ele está prestando respeito à posição que ele se encontra de submissão a esses outros deuses, a posição de poder que o outro deus aqui se encontra demonstrando sobre o faraó. Como que era essa relação, então, entre um deus vivo e os demais deuses dentro da cultura e da religião do Egito Antigo? Quais eram, então, as principais características da mitologia egípcia? Quantos deuses eles tinham? Qual que era a importância desses deuses para cada momento da vida do povo egípcio? Como que era o imaginário deles e sobre como a terra foi criada? Como que foi inventado o Rio Nilo? Foi construído a criação do mundo e do Rio Nilo, que nós já falamos que é importantíssimo para você compreender o Egito Antigo, você entender essa relação que os egípcios tinham com o Rio Nilo. Aqui no exemplo, nós temos uma divindade justamente num veículo, um barco, atravessando aí o Rio Nilo. Olha que interessante, até os deuses estão relacionados à constituição do Rio Nilo e do Egito. E depois da mumificação, quais eram os cuidados que o corpo deveria passar? Como é essa arte tão delicada e complexa que os egípcios vão desenvolver, que vai conseguir preservar corpos por mais de 4.000 anos? Nós temos algumas múmias muito antigas. Como que era feito o corpo? O que você fazia com os órgãos dessa pessoa? O que você fazia com a pele dessa pessoa para poder preservar? O que você fazia com os objetos pessoais dessas pessoas? Como era a constituição de um sarcófago? Qual que era a importância para a gente desse item tão importante e tão aprimorado, cheio de detalhes, que era o sarcófago, o qual você tem as escritas explicando, inclusive, aqui, a vida da pessoa. Você praticamente tem uma biografia dela, explicando quem que está ali enterrado e por que essa pessoa era importante. Olha que interessante eles descreverem bem os seus mortos. E vamos para a pergunta final. Você foi bom ou ruim enquanto estava vivo? Os egípcios são um dos primeiros povos a desenvolver a ideia de que sua alma vai ser julgada depois da morte. Qual seria o destino que os deuses reservavam à alma daqueles que estão falecidos? Nesse vídeo, nós falamos sobre o Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.